Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, num sacrifício, ou melhor, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Pai, diante da leitura da Tua palavra, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para o que agora vai ser falado, comentado a respeito dela. Abra o nosso coração, Deus, me dê condições de compartilhar o Evangelho com este povo. Que as minhas imperfeições não sejam impedimento para que o Teu nome seja exaltado, para que este povo seja transformado pela Tua palavra, que o Teu Espírito se encarregue de fazer isso. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estive abrindo alguns dicionários para procurar com mais exatidão o significado da palavra gratidão, ou melhor, da palavra generosidade. Generosidade. Eu sei que você sabe o que isso significa, mas às vezes é bom a gente relembrar alguns conceitos, algumas implicações. A palavra generosidade pode ser conceituada então como uma virtude de dar ou de contribuir com algo sem esperar qualquer recompensa por isso. Generosidade pode ser também descrita como um ato desinteressado, espontâneo, que visa o bem do outro, não o seu próprio.
Nesses dois sentidos, já deu para perceber, então, que generosidade é o oposto do egoísmo e da ganância. Generosidade não tem nada a ver com isso, ao contrário. A pergunta, então, que a gente pode se fazer é a seguinte: por quê? Algumas igrejas, e quando eu falo de igrejas, eu não estou falando de ventilador, ar-condicionado, eu não estou falando de parede, eu estou falando de pessoas. Para ficar mais claro, então, eu vou mudar um pouco a palavra. Por que então que algumas pessoas são tão generosas e outras, ao contrário, são tão mesquinhas? Será que a resposta para essa pergunta tem a ver com a falta de recursos materiais? A escassez de dinheiro ou de outros bens? Será que essa é a resposta para todos os casos que a gente conhece? Quando alguém se retrai, recua, no momento em que precisaria demonstrar generosidade, será que essa é a resposta mesmo, aplicável a qualquer situação? Eu creio que não. E eu creio que não com base naquilo que a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, a Bíblia faz um contraste entre duas igrejas no Novo Testamento. Uma delas é a igreja dos nossos irmãos de Corinto. A outra igreja é justamente a dos nossos irmãos em Filipos. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Perceba o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Perceba, tente perceber ali no contexto a mensagem que o apóstolo Paulo está transmitindo para aqueles irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versos 8 e 9. Paulo diz assim: tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. Verso 9. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo, me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. O que estava acontecendo aqui? A igreja dos nossos irmãos, lá em Corinto, era uma igreja abençoada em diversos sentidos. Era uma igreja que tinha uma diversidade de dons espirituais. Os comentaristas dizem que nenhuma igreja do Novo Testamento recebeu tantos dons, tantas manifestações quanto a igreja de Corinto. Era algo assim extraordinário o que acontecia ali. A igreja de Corinto, por causa da sua posição geográfica privilegiada, ela contava também com uma diversidade de pessoas, de diferentes classes sociais, pessoas inclusive abastadas, do ponto de vista material, dos bens materiais. Entretanto, aquela igreja era uma igreja mesquinha. Era uma igreja que tinha muita dificuldade de pensar para fora, de abençoar a vida de outras pessoas. Esse era um ponto fraco naquela igreja.
De tal maneira que o apóstolo Paulo, ao perceber essa característica negativa naquela igreja, o próprio Paulo, então, ele se exime de receber qualquer coisa daquela igreja. Ele não queria dar motivos para que houvesse discórdia, desavença, nenhum tipo de problema gerado pela questão que nós conhecemos, chamado dinheiro. Paulo procurou então servir a igreja, sendo sustentado por outras igrejas. E uma dessas igrejas era justamente a igreja dos Filipenses. Veja, Paulo estava servindo a igreja dos Coríntios, Paulo estava ali abençoando aquele povo, Paulo fundou aquela igreja, e aquela igreja não tinha a iniciativa, a generosidade de sustentá-lo. Era preciso que igrejas distantes fizessem isso. Por exemplo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, vamos voltar lá para o texto, lá para a carta, Filipenses 4, dá uma olhadinha comigo nos versículos 15 e 16, olha o que o apóstolo Paulo diz, agora falando aos Filipenses, versículo 15, e como vocês, Filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. E Paulo diz o quê? Ele é enfático, exceto vocês, somente, uma ênfase, para ficar bem claro, que naquela ocasião, ele só podia contar com a ajuda da igreja de Filipos. Ele que foi o fundador de outras igrejas no Novo Testamento, só podia contar com a disposição, com a generosidade dos filipenses. E aí no verso 16, Paulo diz, porque até quando eu estava em Tessalônica, isso foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a partir de Atos capítulo 16. Por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Percebeu o que Paulo disse aqui? Mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades, ou seja, a igreja dos Filipenses gostava de contribuir, era uma característica da igreja, a generosidade. Quando fazia com liberalidade, não fazia contando os centavos, contando as moedas, não, fazia com prazer, fazia com gosto. Detalhe, a igreja dos Filipenses era bem diferente da igreja dos Coríntios. A igreja em Corinto tinha condições, a igreja em Filipos é diferente. Mas quem era generoso? Qual igreja era generosa? A que tinha menos recursos. Então, meu irmão, a Bíblia diz claramente que a generosidade não depende da condição financeira da pessoa. Tem gente que é rica, tem gente que tem um bom salário, um bom patrimônio, mas é apegada ao dinheiro, é mão fechada, dá tchau assim. Se passar no rio com um sorrisal na mão, o sorrisal fica intacto.
de tão mão fechada que a pessoa é. Amados, a generosidade é um atributo divino, que lamentavelmente nem todas as pessoas possuem. Entendam uma coisa: a generosidade não surge necessariamente de uma vida, como eu disse, abastada, uma vida com muitos bens materiais. Não. Mas a generosidade brota num coração humilde, compassivo e cheio de gratidão. Um coração humilde, compassivo e cheio de gratidão. Você quer ver um outro exemplo na Bíblia? Abra a palavra de Deus em Lucas 21. Lucas 21, versículo 1. Essa é a passagem da viúva pobre, que as crianças, desde pequenininhas, aprendem na salinha da EBD, no cultinho infantil, e eu tenho certeza que você conhece essa história, a história da viúva pobre. Você lembra do contexto? Lembra do que aconteceu ali? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Veja, Jesus faz uma comparação entre a atitude dos ricos e a atitude de uma mulher pobre. Jesus critica qual das duas atitudes? A atitude dos ricos, daqueles que tinham condições de fazer, que viviam de maneira abastada, que tinham bens materiais de sobra. Essas pessoas é que são criticadas, porque podiam fazer além do que faziam, no entanto, não faziam. E quem é a pessoa elogiada aqui? É justamente a mulher pobre, a viúva pobre. Se você parar para fazer um cálculo matemático, a resposta fica muito óbvia. Em valores absolutos, quem deu mais? Foram os ricos. O que a viúva deu, em termos absolutos, foram apenas 2 moedas, que não dava para quase nada. Só que tem um detalhe: em termos relativos, a atitude daquela mulher representou muito mais, infinitamente mais do que a atitude daquelas outras pessoas, e por isso ela foi elogiada. Entendam uma coisa, irmãos: às vezes a generosidade vai exigir de mim, de você, um certo grau de sacrifício. Você pensa que foi muito simples para aquela mulher ofertar tudo o que podia? Eu penso que não. Eu penso que não. Entretanto, ela o fez. E por que ela o fez? Provavelmente porque era uma pessoa com um coração humilde, não se encantava com o luxo, com as coisas deste mundo,
Segundo, ela tinha um coração compassivo. Ela pensava não apenas nela mesma, mas também no que estava ao seu redor, ou em quem estava ao seu redor. Terceiro, provavelmente ela tinha um coração grato. Ela reconhecia que aquilo que Deus fizera por ela não tinha preço. E o mínimo que ela podia fazer era justamente contribuir para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Era o mínimo. Então o que ela faz ganha uma proporção tão grande, que até hoje eu e você estamos aqui, falando a respeito da atitude dela. A outra pergunta que nós podemos nos fazer nesta noite é a seguinte: por que a Bíblia recomenda que nós sejamos generosos? Quais são os benefícios da generosidade? Eu quero investigar isso com base no texto que nós lemos aqui em Filipenses. Então eu peço que você agora me acompanhe, porque nós vamos destacar alguns versículos aqui desse capítulo que nós lemos, para que a gente possa compreender a mensagem do apóstolo Paulo, não apenas para os filipenses, mas também para a igreja dos nossos dias. Perceba o que está escrito no versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado. Vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava o quê? Oportunidade. Então, a primeira resposta para a nossa pergunta é a seguinte: por que a Bíblia recomenda que nós sejamos generosos? Resposta: porque a generosidade alegra o coração de quem é assistido. Grave isso na sua cabeça. A generosidade alegra o coração de quem é assistido. Meu irmão, perceba que a generosidade dos filipenses foi percebida pelo apóstolo Paulo como expressão de cuidado pela sua própria vida. Quem é que não fica alegre ao saber que existem pessoas orando, intercedendo, fazendo de tudo para que ela caminhe bem, caminhe com segurança, caminhe com tranquilidade? Quem é que não fica alegre, contente em saber que está sendo amparado em suas necessidades? Todos nós ficamos, irmãos. Todos nós gostamos de saber que podemos contar uns com os outros. Todos nós ficamos alegres quando sabemos que temos a quem recorrer no momento de privação, no momento de sufoco, no momento de dificuldade. Paulo sabia que podia contar com a assistência dos filipenses. Paulo entendeu a atitude daquela igreja como uma espécie de carinho, de cuidado, de atenção para com a vida dele, para com o ministério dele. Agora entenda uma outra coisa: nem sempre a generosidade é motivada estritamente pela necessidade do outro. Nem sempre o outro está necessitando de alguma coisa. Entretanto, a generosidade, o ato generoso, ele serve para expressar o quê? Gratidão, reconhecimento
pelo bem que o outro nos fez. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu morava em Brasília, eu trabalhava no Hospital da Aeronáutica, foi a fase em que eu, assim, mais dava aula. Só que naquele tempo, a videoaula não era tão proliferada, tão divulgada. O que estava na moda naquela época eram os cursos online em PDF. Então, o professor não aparecia, a imagem do professor não aparecia. E eu trabalhava num setor em que alguns colegas estudavam para concurso. E estudavam com alguns materiais meus, mas não sabiam que aquele professor era justamente eu que estava do lado deles, porque eu também não ficava divulgando isso. E uma vez, uma colega de trabalho percebeu e veio tirar dúvida e veio me perguntar: vem cá, você, essa pessoa aqui, esse professor? Eu falei: sou. Aí ela ficou assim surpresa, alegre, né, de estar estudando por um material cujo professor estava ali ao lado dela, e ela até então não sabia. Bom, fato é que ela foi fazer um concurso para oficial do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e ela tinha lá as dificuldades dela, e eu dei para ela um curso completo de língua portuguesa, voltado para a banca do concurso. Eu tinha esse material, eu cedi para ela. Ela ficou assim extasiada, e eu dei o curso para ela, e falei para ela: olha, se você precisar, agora que você sabe que sou eu, quiser tirar dúvida comigo, eu estou aqui. E ela estudou e passou no concurso. Antes dela se desligar da aeronáutica, sair de lá do hospital, ela fez uma viagem, e quando ela voltou com uma jaqueta de couro legítimo, e ela chegou assim e me deu. Eu olhei para ela assim, eu fiquei espantado, e eu falei para ela: mas para que isso? Ou seja, eu não estou precisando de jaqueta de couro. Mas ela quis me dar. Por que ela quis me dar? Não era porque eu estava necessitando de roupa, não é porque eu estava necessitando de jaqueta de couro, é porque ela entendeu que o bem que eu fiz a ela era digno de uma retribuição. E no primeiro momento em que ela pôde, ela comprou uma jaqueta e me deu de presente. Ou seja, ela quis expressar a gratidão pelo bem que eu fiz a ela, e eu fiquei muito feliz, não pelo valor ou pelo tipo do presente, mas eu fiquei tão feliz porque eu percebi que eu causei um bem na vida dela, e ela entendeu, e todos nós ficamos alegres, felizes. Então era isso que estava acontecendo aqui nessa ocasião. Paulo declara abertamente nos versículos 11, 12 e 17, que ele não tinha necessidade naquele momento daquela oferta, mas a igreja dos Filipenses fazia questão de mandar aquela oferta, como uma igreja generosa, uma igreja que reconhecia o bem espiritual que o apóstolo Paulo fazia a eles. Olha o versículo 11: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Olha o verso 17: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Então, o ato de generosidade nem sempre decorre da necessidade do outro.
Muitas vezes você quer expressar a gratidão que o outro um dia lhe fez. Segunda resposta: por que a Bíblia recomenda que sejamos generosos? Porque a generosidade enaltece o testemunho de quem assiste. Um é o assistido, o outro é quem assiste. E a generosidade enaltece o testemunho de quem pratica o ato da generosidade. Observe os versículos 14, 15 e 16 do texto. Paulo diz assim: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito na conta de vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está elogiando a atitude generosa, desprendida dos filipenses. Paulo está dizendo o contrário do que Jesus disse quando criticou aquele jovem rico que foi até o encontro de Jesus perguntando o que lhe faltava para herdar a vida eterna. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 24, você vai perceber que Jesus disse assim: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está criticando justamente esse apego aos bens materiais, que muitas vezes desviam a pessoa dos retos caminhos do Senhor. A pessoa é tão apegada a este mundo, ela é tão fascinada pelo luxo, pelo glamour, pela riqueza, por aquilo que o dinheiro pode comprar, ela é tão fascinada por isso, que ela transgride a vontade de Deus para poder obter aquilo que ela mais deseja. O jovem rico se negou a abrir mão da sua riqueza para seguir a Jesus, ou seja, o coração daquele homem estava verdadeiramente dividido, não era um coração 100% nas mãos do Senhor. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens materiais, não é pecado ser empreendedor, não é pecado ter um bom salário, não é pecado ter dinheiro aplicado para uma reserva, não é pecado. Pecado é você se prender a isso, confiar nisso. Pecado é você ser avarento. Pecado é você não ser generoso, não socorrer quem precisa. Pecado é você depositar a sua confiança naquilo que o dinheiro pode proporcionar e esquecer do Deus Todo-Poderoso. Isso que é o pecado. O pecado não é você dominar o dinheiro. Pecado é quando o dinheiro domina você. Esse é o problema. Percebam que o apóstolo Paulo, queridos, ressalta o comprometimento dos filipenses. Que comprometimento era esse? O comprometimento com o serviço do reino de Deus. Os filipenses sustentavam o apóstolo Paulo, ou participavam do sustento dele, para que o apóstolo Paulo pudesse pregar o Evangelho, para que a obra missionária pudesse ser expandida, para que Paulo pudesse fundar outras igrejas. Então a igreja dos filipenses estava comprometida com o reino, era uma igreja que não pensava para dentro, pensava para fora.
Era uma igreja que estava preocupada, não com o luxo, mas com a possibilidade de outros trabalhos serem abertos, de outras pessoas pregarem o Evangelho aos não alcançados. Era uma igreja que estava preocupada em discipular pessoas, em contribuir para a expansão do reino de Deus. Existem igrejas que só olham para dentro, só vivem os seus problemas, como se os seus problemas fossem os mais importantes, fossem os maiores da face da terra, como se o reino de Deus se limitasse àquelas 4 paredes. E a verdade bíblica não é essa. Terceira e última resposta: por que a Bíblia recomenda que sejamos generosos? Porque a generosidade agrada a Deus, e você pode comprovar isso no versículo 18, leia comigo o versículo 18, Paulo diz assim: recebi tudo, e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é o quê? É o quê? Uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Olha aí, uma igreja generosa, meus irmãos, agrada o coração de Deus, causa regozijo em Deus. Deus quer um povo generoso, crentes generosos, igreja generosa. Isso é bíblico, é uma característica do nosso próprio Deus. Deus foi generoso com você quando te salvou, quando te libertou, quando te redimiu. Você não merecia. A Bíblia diz que você estava mergulhado em pecado, e Deus foi lá com mão forte, resgatou você, libertou você da condenação do inferno. Deus foi generoso com você. Se você tem mulher crente, marido crente, filho crente, é porque Deus foi generoso com a sua família. Pensa em tudo aquilo que Deus já fez por você. Isso é graça, é generosidade, é bondade de Deus. Então por que você não aprende a ser generoso também, como Deus é? Deus quer que a sua igreja aprenda a ser generosa. Paulo está dizendo aqui no versículo 18, que a oferta dos filipenses servia como um tipo de sacrifício espiritual. É claro que Paulo está fazendo alusão aos sacrifícios físicos do Antigo Testamento, que já não se pratica mais no Novo Testamento. Por isso Paulo faz esse jogo de palavras, ele usa essa linguagem figurada, para dizer que a generosidade daquela oferta era como se Deus estivesse recebendo um sacrifício no céu, sacrifício espiritual. Isso agrada o coração de Deus. Então, para concluir a mensagem, meu irmão, guarde 3 coisinhas. Primeiro, aprenda a ser generoso. Aprenda a olhar mais para quem está à sua volta do que para dentro de si mesmo. Em termos de igreja, nós precisamos aprender a olhar para fora, em vez de ficarmos olhando só para dentro. Tem alguém precisando de recursos para poder pregar o Evangelho? Tem alguma família passando necessidade? Em vez da gente ficar preocupado só com a gente, só com os nossos próprios problemas, que tal se a gente ampliasse o nosso campo de visão?
Como é que a igreja, aqui no bairro Soteco, pode ser uma bênção para os vizinhos? Como é que a gente pode ser generoso? E eu não falo generosidade só em termos financeiros, em dinheiro, espécie, não. Generosidade do amor, do serviço, generosidade da amizade, da solidariedade e do dinheiro, se for necessário também. Como a nossa igreja pode ser uma bênção para os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás? O que a igreja de Soteco pode fazer para beneficiar, para socorrer, para acudir aqueles que estão ao nosso redor? Essa é uma boa pergunta para a gente ficar quebrando a cabeça aqui. Segunda coisa, invista mais no reino de Deus. Invista mais. Invista mais tempo, mais amor, mais paciência. Invista os seus bens também no reino de Deus. Invista a sua saúde no reino de Deus. O reino de Deus precisa de você. Existem pessoas precisando ser alcançadas. Existem pessoas que não vão pregar o evangelho porque não tem quem as sustente. Existem pessoas que não têm literatura disponível, literatura bíblica, evangélica, teológica, não tem isso disponível na sua língua, na sua comunidade, porque não tem ninguém para financiar a produção disso. Será que você pode financiar? Será que você pode contribuir para que a literatura bíblica, teológica, chegue nas mãos de quem está precisando? Invista mais no reino. Terceira e última coisa, entenda que o reino de Deus tem princípios, e um desses princípios é o que nós chamamos de lei da semeadura. Quanto mais você semear, mais você colherá. Isso é princípio bíblico. Quer ver um outro princípio? A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus te deu uma boa saúde, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu um bom salário, Deus te deu bens materiais. Então para pensar, o que você está fazendo com isso? Onde é que você está investindo tudo isso? Um dia você vai morrer e tudo isso vai ficar aí. E tem gente que vai aproveitar no seu lugar. Cuidado, hein? Cuidado, que tem gente que vai aproveitar tudo isso no seu lugar. Tá bom? Então, meu irmão, aproveita logo, usa logo, gasta logo, empregue logo isso aí. Tá bom? Olha para o versículo 19 para a gente encerrar. Olha para o versículo 19. Há uma promessa aqui para quem é generoso. Que promessa é essa? Paulo diz para a igreja: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de fazer o quê? Suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês... Agora cuidado, você leu direito? Deus promete suprir tudo aquilo de que você tem necessidade. Deus não prometeu suprir os seus e os meus caprichos. Capricho é uma coisa, necessidade é outra. A palavra é muito clara e objetiva. Paulo está dizendo: e o meu Deus em Cristo há de suprir tudo aquilo de que vocês precisam. Em outra versão diz o quê? Tudo aquilo de que você tem necessidade. É uma promessa. É a lei da semeadura. Quando uma igreja é generosa, meu irmão, Deus manda. E você sabe do que eu estou falando. Quem é membro dessa igreja sabe. Então, meu irmão, não seja mão de vaca, não seja sovina, não seja pão duro.
Não seja avarento. Abra mão. Invista no reino. Demonstre gratidão por aquilo que as pessoas fazem a você, pelo bem que as pessoas causam a você, a sua família. Aprenda a retribuir, aprenda a ser generoso, aprenda a compartilhar tudo aquilo que Deus está te dando. E Deus há de acrescentar, há de suprir a sua necessidade. É promessa que está na palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. Vamos orar.